Eu até costumo dizer para as pessoas, né, que quando as pessoas nos pedem ajuda, né, da questão, quando é na nossa membresia, a gente chama mesmo para o lado, a gente conversa, a gente trabalha essa questão. Para alguns membros, a gente trabalha com uma questão de mapeamento, para ver realmente aonde é que está a falta, né? Então, essa divisão, ela é muito clara, porque dentro de um consultório, a gente está ali trabalhando todas as técnicas, tudo aquilo que é necessário. Dentro do altar, a gente tem essa divisão, porque a ética da psicologia, ela não permite que eu leve religião para dentro da igreja, para dentro do consultório. Eu posso trabalhar corpo, alma e espírito, mas eu não posso trabalhar placa, eu não posso trabalhar doutrina, eu posso trabalhar fé, porque a fé ela anda muito junta, né, com a alma, né, com o corpo e com o espírito. Então, meus amados, eu quero dizer a vocês que sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o pastor Wallace e a pastora Elaine. Vocês gostam de ser chamado como? De pastores, de psicólogos? Como que é? A parte da psicologia, ela agregou, né? Ela se completou com esse trabalho, esse projeto de Deus em nossas vidas. Nos identificamos muito, né? E temos identificado como psicólogo ao trabalho na vida das pessoas. Né? Hoje nossa membresia, ela nos acolhe a isso, né? Nos consideram, lógico, como pastores, né? Principais ali, mas também como psicólogos, nos respeitam, né? Nos dão esse olhar gratuito que nós temos, assim, esse amor pela igreja, esse amor pelas pessoas. Então, assim, eu identifico muito mesmo como pastor, né? Glória a Deus. E a senhora, doutora Elaine, já que ele está em formação, você já está formada. Com muita gratidão, né? A gente está aqui e é como eu sempre falo, né? Eu quero muito ter o título de serva, de poder servir, né? E ser pastor é ser serva, é poder estar contribuindo com o reino de Deus, né? E quando a nossa formação chegou, quando a minha formação chegou, ela veio para contribuir, principalmente, né? Eu tenho até um discípulo que ele costumava dizer que eu nunca olhasse para a profissão psicologia como uma forma de ganhar muito, mas que se fosse uma forma de ganhar muitas vidas, de ganhar muitas almas, de acolher o outro, de ser empática ao ponto de acolher de forma empática, né? De trazer esse olhar de que por trás de um ser humano tem uma alma, tem uma pessoa, né? Tem alguém que precisa ser ouvido com uma ouvidoria ativa, com algo que nós precisamos realmente estar mais passivo, não trazer muito a religiosidade, sabe, pastor Pedro, de uma forma de que a gente ser muito acusador, né? E aí quando a gente se torna acolhedor, quando a ciência traz, ela entra dentro das nossas vidas como libertação, porque eu acredito que o conhecimento ele liberta, né? Então, hoje ser pastor, esposa do pastor Wallace é um privilégio, mas, né, ser serva do Senhor também é algo muito gratificante. E a psicologia ela veio para agregar. Claro que hoje é uma profissão onde eu trabalho, onde eu atendo, onde eu tenho um consultório, onde eu atendo em clínica, na instituição Carlos Cantuário, onde eu atendo também no Sítio AME. Hoje, para mim, é uma profissão, sim, que me traz recurso, mas nada melhor do que trazer também esse olhar para dentro da nossa igreja. Atualmente, nós cremos, né, sempre na palavra do Senhor. E anteriormente, eu da minha parte, principalmente, antes de conhecer a parte da psicologia, né, nós víamos muito o lado religioso. Onde esse lado religioso ele tratava mais o lado espiritual. E nós sabemos que a pessoa ela é tratada corpo, alma e espírito, né? São três sentidos. Então, observando esse tempo, ao decorrer de anos, e aprendendo essa parte da ciência, né, nos ensinou bastante coisa. Mas nós acusávamos pessoas, né? Essa pessoa está com demônio. A pessoa aí que está desse jeito, ou é pecado demais, né? Está vivenciando isso, está pagando por aquilo que ele fez, e uma sempre acusador. E na verdade, quando Cristo realmente entra em nosso coração e nos ensina muitas coisas através da ciência, né? Através que nós, nesse lado profissional, nos ensinou bastante. Então nós começamos a ver com um outro olhar, né? Nós passamos a ver um outro olhar, a conhecer verdadeiramente a pessoa. O que Cristo nos traz? Cristo nos traz o amor, o perdão, né? E principalmente a salvação.
Jesus ele não traz para nossas vidas um julgamento. Jesus não traz para a vida uma condenação. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para nos resgatar do pecado, para nos salvar. Hoje ele é o nosso Salvador. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, ele me dá como Salvador. Lógico, sabemos, a Bíblia diz que haverá o dia do Senhor. Esse dia será realmente o dia do juízo. Mas enquanto isso nós trabalhamos, buscamos ao Senhor, é esse caminho que ele nos leva, né? Então, assim, hoje o ensinamento para mim, esse tempo, anteriormente era um olhar de julgamento, né? Um olhar somente de condenação. E ao tratar de Deus em minha vida, ao ensinamento que Deus nos traz da ciência, né? Nesse olhar da psicologia, ele me mostrou algo diferenciado, que nem tudo é só espiritual. Mas precisamos trabalhar também nesse lado emocional, a saúde da pessoa. Então, mas eu posso dizer assim, um divisor de água para a minha vida. Sim. Então, o que a psicologia mudou na sua vida e como foi que você, ao entrar em conhecimento com a ciência, mudou na sua pregação, no seu estilo de vida, no seu modo de viver? Eu acredito, né, que, como tem uma frase que eu até trouxe para dizer assim, né, que ela diz assim, que a fé, ela não substitui a psicologia, né? E a psicologia também não substitui Deus. Então é um complemento, é algo que liga, sabe? Porque assim, eu posso fazer terapia e ser crente? Posso. Eu posso ter Deus e ter um problema de ansiedade, depressão? Também. Porque de repente eu estou dentro da igreja e tem algo que dentro de mim não se resolveu. Então, eu acredito que eu melhorei mais essa questão da pregação, da fala, porque hoje a gente pontua, né? Realmente dizendo, não acusando, mas falando, olha, o ponto 1, o ponto 2, se você fizer assim, se você fizer dessa forma, se você fizer assim, você vai chegar aqui, desse outro jeito você vai chegar dessa outra forma, né? E aí, trazendo isso para a Bíblia, a palavra do Senhor diz lá em Tiago 5,16, ele diz que quando nós confessamos o nosso pecado a um justo, né, nós somos curados. E isso é muito interessante, porque eu recebo aquela pregação, e quantas vezes, pastor Pedro, pessoas acabam o culto e falam, Deus falou comigo, eu preciso perdoar, como é que eu faço para perdoar? Né? Eu estou vivendo uma crise no casamento, como é que eu posso resolver essa crise? Né? De que forma? Né? Eu não consigo perdoar meu marido, eu estou vivendo um momento difícil com o filho, como é que a gente resolve? E aí, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de ensinamento, a gente dizia, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler Bíblia, você está orando pouco, né? E aí você não tinha uma escuta. Como é que está essa família, né? Vamos ouvir essa família, vamos fazer uma visita, vamos fazer um acolhimento para ver realmente onde precisa melhorar, onde está ali aquela ferida, como eu como profissional falo. Vamos fazer um mapeamento, né? Para ver onde que a gente pode chegar como profissional, como pastor, para fazer uma cura, para fazer uma libertação, porque a psicologia, ela diz, o falar traz cura. Mas a Bíblia também não é diferente. Lá em Tiago 5,16, quando eu confesso, quando eu falo, eu sou curado. Então, se liga, né? Quando os autores da psicologia vêm, quando Freud vem, quando aqueles que saíram, a filiação de Freud, quando a questão das outras técnicas, que é o TCC, também fala da questão do comportamento, né, que nós precisamos mudar o comportamento para que as nossas ações melhorem, tudo vai ligando, porque eu não posso trabalhar só espírito. E se eu não trabalhar a emoção, se eu não trabalhar o meu corpo, se eu não trabalhar a minha fala, se eu não trabalhar a minha escuta, como é que eu posso realmente servir Cristo? Então, isso é muito interessante. Para mim, de verdade, melhorou muito, muito. O conhecimento traz libertação. Não só para a minha membresia, sabe? Eu quero ressaltar isso aqui e até quero ressaltar para as pessoas que estão nos vendo que o conhecimento, ele não só liberta o outro, mas ele liberta nós mesmos. Ele primeiro nos cura. Ele Sim. primeiro nos cura. E eu posso afirmar que a melhor paciente da minha vida foi eu mesma, onde teve uma mudança em casa, teve uma mudança com o meu esposo, teve uma mudança com os meus filhos, sabe? O falar, o beber água quando você queria gritar, explodir, porque você estava entendendo
que o comportamento traz mudança, ele é libertador. Então isso é muito interessante, sabe, pastor Pedro? Para mim, assim, é algo que diferencia muito. O conhecimento, ele liberta. O pastor Wallace também ingressou na mesma linha. Sim. O que te levou? Foi ver a mudança nela que te levou a buscar a mesma área? Ou o que foi que te influenciou para você ir estudar psicologia igual a tua esposa? Seguir a mesma linha? Nesse pensamento, como ela comentou, né? Houve uma mudança realmente na vida dela, né? A gente tínhamos esse entendimento da parte quando ela começou a estudar na faculdade. E aí eu não conhecia particularmente a psicologia. A psicologia, muitas pessoas entendem, ou por uma natureza em si, as pessoas acham que é somente um tratamento para pessoas que têm realmente problemas mentais, né? Transtornos, e aquelas situações até um chama de loucos, né? Uhum. Mas na verdade a psicologia ela traz esse lado totalmente pessoal, um lado de cura, né? De ouvir as pessoas, como eu falo sempre, aquilo que Jesus ensinou. E a minha esposa, ela com o tempo, ao estudar, ela veio trazendo isso, observei as atitudes, né? Os comportamentos, e ela foi mostrando isso, né? Ao dia a dia. E isso me encantou, né? Por esse lado. E aí também, dentro desse trabalho que ela foi fazendo, acontecendo, a mudança também junto à membresia, junto a outras mulheres, que ela sempre cuida do lado das mulheres, e isso me impactou. E aí me chamou muita atenção. Eu disse aí, esse lado é bem interessante, né? E aí, como o comportamento dela veio mais no diálogo, mais na conversa, mais na instrução, e aí eu fui começando também a me chamar a atenção por esse lado e comecei a entrar a psicologia. Então a psicologia, ela trouxe essa diferença, né, no nosso viver, no nosso convívio, mostrou algo, e como eu falei, não somente o lado espiritual, mas um lado também na ciência e os comportamentos com as pessoas. Muito bem. Agora vamos entrar aqui no tema que realmente nós viemos tratar, que é essa saúde mental. A gente diz, o que a psicologia define como depressão? Sintomas físicos e emocionais. Responde aí. Olha, a depressão, né, tem pessoas que acham que a depressão é frescura dentro das igrejas. Sabe? Isso é verdade. Até, desculpa essa palavra pesada, né, mas a uma gente realidade, ouve, né? Comentam, né? A gente ouve essa realidade. Ah, a depressão é falta de Deus, é uma frescura, é falta de fazer alguma coisa, né? E aí é como a gente comentou em alguns momentos atrás, né? Como é que tá a tua biologia? Fez exames? Como é que tá a vitamina desse corpo, né? Como é que está a minha alimentação? Eu tenho comido muita besteira, eu tenho consumido algo para que o meu colesterol esteja aumentado, para que os meus hormônios estejam desregularizados. Como é que está a minha educação física? Eu tenho feito alguma atividade? E aí você vai fazer um exame biológico, pastor, e vai ver que está tudo fora da normalidade, tudo alterado, sem vitamina B12. Hoje a vitamina B12 é uma das melhores vitaminas que você precisa repor, porque, na verdade, a falta de vitamina B12, ela traz desânimo, ela traz tristeza, ela traz cansaço intenso para aquela pessoa. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, e aí eu quero até ressaltar, não se automedique, não vá na drogaria, não compre um ansiolítico, não compre um antidepressivo, porque você precisa realmente passar no psiquiatra, você precisa passar no terapeuta, no psicólogo, para realmente você ver, para fazer uns exames, para ter esse acolhimento, porque às vezes você se medica e aí tudo isso pode começar a alterar. Sabe, pastor Pedro, a gente vê muito isso, as pessoas se automedicando porque estão tristes, estão numa tristeza profunda, elas não querem dizer para o outro o que elas estão sentindo, porque elas vão ser vistas como uma mulher fraca, um homem fraco, alguém que não tem Deus, alguém que está longe da sua fé, né? Então, eu indico, não faça isso, procure um terapeuta, faça um mapeamento, faça umas escalas de ansiedade, né? Procure fazer uma anamnese, veja realmente o que está acontecendo com você, né? Para trabalhar o biológico, depois você vai trabalhar o físico, depois você vai trabalhar tudo isso com algumas técnicas dentro da terapia para trabalhar o quê? Para ver se vai acontecer uma melhora, se há necessidade de você tomar uma medicação. Porque às vezes as técnicas e a vitamina, junto com o nutricionista, com esses exames, pastor Pedro, melhora, sabe? De uma forma assim extraordinária. E nem precisa ir para o antidepressivo, nem precisa ir para o ansiolítico. Mas às vezes as pessoas elas estão longe desse conhecimento
e querem esconder a sua dor. Não esconda a sua dor. Não esconda. Você está passando por um momento difícil, peça ajuda. É necessário a gente pedir ajuda. Psicologia não é para louco. Psicologia é para pessoas inteligentes, que sabem realmente buscar conhecimento. Quero fazer uma pergunta aqui que o Roberto, na verdade, está fazendo, que ele diz assim: como vocês possuem essa visão privilegiada, tanto do altar quanto do consultório? Eu acho que ele está perguntando, você faz essa divisão. E a outra pessoa, como que eu sei que eu estou precisando de Deus ou de um psicólogo? Vou responder a primeira do Roberto, né? Essa divisão, eu até costumo dizer para as pessoas, né, que quando as pessoas nos pedem ajuda, né, da questão, quando é na nossa membresia, a gente chama mesmo para o lado, a gente conversa, a gente trabalha essa questão. Para alguns membros, a gente trabalha com uma questão de mapeamento, para ver realmente aonde é que está a falta, né? Então, essa divisão, ela é muito clara, porque dentro de um consultório, a gente está ali trabalhando todas as técnicas, tudo aquilo que é necessário. Dentro do altar, a gente tem essa divisão, porque a ética da psicologia, ela não permite que eu leve religião para dentro da igreja, para dentro do consultório. Eu posso trabalhar corpo, alma e espírito, mas eu não posso trabalhar placa, eu não posso trabalhar doutrina, eu posso trabalhar fé, porque a fé, ela anda muito junta, né, com a alma, né, com o corpo e com o espírito. Então a gente não pode trabalhar dentro do consultório dessa forma. Diferente do altar. Do altar eu tô ali, eu tô com aquelas pessoas que eu já sei que ela é cristã. Então a diferença é como é que você está? Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando, como é que está o seu comportamento em casa, com a sua família, né? E ali eu já posso massificar mais essa questão. Vamos orar mais, vamos ler a Bíblia, vamos, né? Quero ouvir vocês, quero realmente fazer essa escuta, mas de uma forma religiosa, de uma forma empática ao acolhimento. E aí é diferente do consultório. Do consultório são as técnicas, são tudo que nós buscamos conhecimento para trabalhar aquele momento. E é algo muito gradativo, é algo que se repete semanalmente. Às vezes tem um paciente que eu atendo 2 vezes na semana, dependendo do transtorno, da síndrome da ansiedade, da forma que ele se encontra. Então, isso é muito interessante, né? A gente faz essa divisão, né, do consultório, porque, né, e eu queria até ressaltar aqui para alguém que eu acredito que está até assistindo, e eu lembro que uma vez eu falei: Deus, se o Senhor está comigo nessa vida de psicologia de consultório, faz eu ajudar a cura da alma desse paciente, e depois faz um dia eu ter o prazer de ser pastora desse paciente. E aí eu fiz uma oração, eu e Deus, dentro do consultório, e hoje eu quero ressaltar que a minha líder de criança, que é uma bênção, foi minha paciente, chegou assim, sem ânimo, sabe? E hoje está lá comigo, deixou de ser minha paciente, mas hoje é minha discípula. E hoje está bem, está fazendo aquilo qual o Senhor chamou para fazer. Se encontrou de novo, né? Então, essa é a divisão. Se perguntar dela quantas vezes eu chamei para a igreja, quantas vezes eu convidei. E aí, um dia no encontro, eu tinha um encontro na nossa igreja, eu divulguei no meu status, ela disse: eu quero ir para esse encontro, eu posso ir? Falei: pode, se você quiser ir, mas lá eu sou pastora. Eu não sou psicóloga, lá eu sou pastora. Então, eu fiz bem essa divisão, entende? Lá você não vai me ter como psicóloga. Lá você vai me ter como pastora. Ela falou: eu quero ir. E aí é muito lindo isso, né? Então, assim é a divisão. Eu sei ser psicóloga e a gente tem que aprender também a ser pastor.